está do seu lado: Deus é bom, Ele é fiel, seu amor não muda, Ele não muda por você. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 103, momentos de dízimos e oferta. Domingo fui surpreendida com um presente, fiquei toda feliz. Com o mimo de Deus, porque Deus fala assim, porque Deus é fiel. Né? Deus, Ele faz, ainda a palavra não veio à boca e o Senhor já conhece, né? Ande em fidelidade com Deus. Viva os princípios do Senhor, sabe? E você vai experimentar, nós vamos experimentar a cada dia da bondade dEle. Salmo 103 fala assim: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as suas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a de águia. Amém? Então o salmista, ele está falando, né, aqui fala Salmo de Davi. Davi foi um homem que conheceu da bondade, da fidelidade de Deus dentro dessa área, na vida financeira dele. Era um homem que vivia princípios. Ele viu a bondade de Deus na vida dele. Né? A Bíblia vai contar a história. Ele começa como um pastor de ovelhas, poucas ovelhas no deserto. Mas, conforme nós vamos vendo aqui a história de Davi, nós sabemos que ele foi um rei glorioso, um rei próspero, que alcançou muito o favor de Deus, né, no seu reinado. E aqui nesse salmo, ele vem falar sobre bendizer a Deus, né, a alma dele, com as emoções, com os sentimentos. Porque quando nós estamos felizes, né, nós queremos falar coisas boas, não é assim, de alguém? Então ele está falando: bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Ou seja, minhas emoções, meus sentimentos, eu quero entregar tudo para o Senhor. E ele fala assim, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Por quê? Porque muitas vezes nós temos a tendência a esquecer daquilo que Deus fez, né? Quando estamos no deserto, nós estamos ali falando: Deus me abençoa, Deus me prospera, muda a minha sorte, Senhor, né? Abre uma porta. Mas aí quando Deus começa a fazer milagres na nossa vida, quando Deus muda a nossa sorte, né? Será que nós começamos a pensar que tudo veio porque eu perseverei para alcançar, porque eu me esforcei, porque eu estudei, porque eu trabalhei, porque eu lutei, porque eu guerrei? Davi está ensinando aqui, ele está falando para ele mesmo: e eu não me esqueço, né? E não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Por quê? Porque nós temos a tendência a esquecer, sabe? E não devolver a glória que é dele. A glória tudo vem dele, é tudo para ele. Então Davi aqui está falando: e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, não somente financeiro, mas a questão da nossa própria alma, né? A nossa própria, tudo aquilo que nós vivemos, nossos sentimentos. É Ele quem nos perdoa. Aí ele fala assim, ó: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Ou seja, tudo vem dele. E por que nós não vamos adorar a esse Deus? Por que nós não vamos ser fiéis a Ele em todo o tempo? Se tudo vem dele e tudo é para Ele. Ele fala assim: quem redime a tua vida da perdição, te coroa de benignidade e misericórdia. Então, nós não podemos perder a nossa gratidão ao Senhor, sabe? E quantas vezes precisamos aprender a ser grato ao Senhor
quando nós recebemos algo da parte de Deus, né? Será que você tira uma semente para oferecer na casa do Senhor? Quando Deus começa a abençoar ali as suas finanças, seu trabalho, será que você tira uma semente? Será que você permanece em fidelidade ou você esquece de tudo o que o Senhor fez pela sua vida, né? Então ele fala aqui, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, né? E quantas vezes nós viemos à casa de Deus e nós trazemos uma oferta ao Senhor, fazemos um voto a Ele, e o retorno que vem para nós, talvez não seja o retorno financeiro, mas é um retorno muitas vezes aonde? Na cura da nossa alma. Muitas vezes é um filho que se reconcilia conosco, ou que o Senhor salva, que o Senhor liberta, é um casamento que é restaurado. Quantas vezes andamos em fidelidade financeira e o Senhor nos retorna, não de maneira financeira, mas nos retorna em bênçãos na nossa família, na nossa casa, na nossa saúde, saúde emocional, saúde física. Então Davi está falando sobre isso, sabe? É Ele que enche a nossa vida de bens, de forma que a nossa mocidade se renova como da águia. Então até a nossa força, ter a nossa força, o nosso vigor para voltar a acreditar, para sonhar, para ir em busca das conquistas e realizações, vem de Deus. E muitas vezes achamos que é nossa, né? Pegamos a glória para nós. E Davi está falando aqui, não. Louve ao Senhor. Entregue para Ele a glória. Não esqueça de nenhum dos teus benefícios. E esse momento aqui, momento de dízimo e oferta, é um momento onde nós, né, conseguimos, através das nossas atitudes e das nossas decisões, dizer para Deus, Deus, eu estou aqui e eu estou andando em fidelidade. E eu quero te louvar, porque tu és fiel na minha vida. Seja no pouco, eu ando em fidelidade. Seja no muito, eu ando em fidelidade. Né? Seja eu vivendo em escassez, vivendo no deserto, eu estou em fidelidade. Seja na abundância, em tempo de prosperidade, em tempo de transbordar, eu estou em fidelidade. Então Davi está dizendo isso. Bendize a minha alma e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que perdoa as suas iniquidades. Ele sara as tuas enfermidades. Ele é quem redime a tua vida da perdição, te coroa de benignidade e misericórdia. Por isso, precisamos viver os princípios dele na nossa vida. Por isso, precisamos permanecer em aliança, né, em fidelidade dentro dessa área financeira da nossa vida, vivendo, seguindo os princípios segundo a palavra de Deus. Amém? Então, fique de pé. Se você trouxe uma semente ao Senhor, se você trouxe o seu dízimo, se você trouxe o seu voto, sabe, se você trouxe uma oferta de sacrifício ao Senhor, e se você não trouxe, mas gostaria de trazer, sabe, fale com Deus nesse momento, apresente a Deus os teus sonhos, apresente os seus projetos. É Deus que move todas as coisas, é Ele que sara as enfermidades da alma, porque muitas vezes não conseguimos prosperar, não conseguimos ser produtivos. Por quê? Porque estamos em depressão, estamos com uma enfermidade na alma, estamos com uma enfermidade no corpo. Isso tudo nos impede de prosperar, né? Às vezes um problema no casamento, problema na família, isso nos impede de crescer financeiramente. Mas uma vez que o Senhor entra na nossa vida, Ele muda tudo. E quando Ele muda tudo, todas as áreas da nossa vida começam a prosperar. Aí, como Ele fala, Ele enche a nossa vida de bens. Deus, Ele tem bens para cobrir a sua vida, para cobrir essa igreja, para abençoar e para multiplicar. Amém? Se você trouxe sua oferta, feche os seus olhos, seu dízimo, sua semente. Eu quero fazer desse momento um momento especial, um momento profético. Comece a falar com Deus, coloque a sua vida diante de Deus. Talvez você esteja impedido de trabalhar porque você está com uma enfermidade. Talvez uma enfermidade na alma.
e hoje você não está com ânimo nem para trabalhar, nem para fazer tudo aquilo que você sempre fez, e isso está atrapalhando nas suas finanças, coloca isso diante de Deus, sabe? Talvez uma enfermidade física que te impede de prosperar, de ser produtivo também. Coloque diante do Senhor, faça votos, faça alianças com o Senhor. Mas talvez você está aqui agradecida a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, por toda a prosperidade, seja na vida emocional, seja na sua alma, na sua vida física, na sua família, na sua vida financeira. Coloca também diante de Deus, dê toda a glória como Davi deu, adore a Jesus. Renda a Ele graças, louve a Ele por tudo que você tem, por tudo que você é, porque tudo vem dEle e tudo vai para Ele. Comece a colocar diante do Senhor as suas causas, a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, em nome de Jesus. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. Tu conheces o coração de cada um dos teus filhos, Senhor. Ó Pai, Tu sabes, ó Deus, tem alguns aqui, Senhor, ó Deus, que saiu de casa falando contigo, Pai, segredos, Pai, confidências. Meu Pai, Tu conheces todas as coisas, ó Deus, e basta uma palavra do Senhor, Deus, e tudo muda, Senhor, e todo deserto floresce, Senhor. Ó Pai, e o Senhor abre as janelas dos céus e libera bênçãos sem medidas. Meu Pai, eu quero pedir uma bênção especial para a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, libera, Pai, algo especial para os Teus filhos, Deus. Aqueles que estão aqui, Deus, precisando de uma intervenção financeira, uma intervenção divina na família, na casa. Abençoa nesta hora, Pai. Nos dá um coração desprendido, Senhor, pronto para ofertar, pronto para abençoar a Tua obra, Deus. Porque quando nós abençoamos a Tua obra, Deus, ó Deus, tudo isso retorna para a nossa vida. Há uma colheita abundante, ó Deus, para se viver. Ó Deus, que esta igreja venha receber essa colheita, Deus, a 30, a 60, a 100 por um, de tudo aquilo que é semeado, Deus, tudo aquilo que é entregue nesse altar, Senhor. Em nome de Jesus, recebe os Teus filhos, recebe as ofertas, recebe as alianças, as orações nessa noite. Nós consagramos a Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém, e que o Senhor te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Graça e paz. Uma boa noite para você. Que bom que você veio à casa de Deus nessa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. O capítulo que nós vamos ler é o capítulo de número 7. É o segundo livro das Crônicas. O capítulo é o de número 7. Segundo Crônicas, capítulo 7. Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir. Abre os nossos olhos para que possamos ver. Toca o nosso coração, para que o nosso coração seja um coração sensível ao Senhor. E Espírito Santo, revela a Tua palavra para nós. Nós precisamos dela, ela é a bússola
que nos traça caminhos, nos dá direções. A sua palavra é o alimento que nós tanto precisamos para nutrir o nosso corpo, não o físico, mas o espiritual. A tua palavra também é uma lâmpada para a gente não andar na escuridão. Então nós te pedimos que nessa noite a lâmpada acenda, o alimento chegue, a bússola aponte o caminho, e que o teu povo nesse lugar, e que essa igreja, a Igreja da Aliança no bairro de Realengo, possa estar alinhada com os teus propósitos. Leva-nos ao lugar do temor do Senhor, leva-nos a temer o teu nome. Gera muito temor no nosso coração. Por favor. Por favor, meu Deus. Em nome do teu Filho Jesus, que padeceu, sofreu dores terríveis, foi açoitado, foi insultado, foi desonrado, cuspiram na cara dele. Mas ele, como uma ovelha muda, ele foi até o fim. Ele não retrocedeu, para que hoje nós tivéssemos vida e vida abundante. É no nome desse Jesus que padeceu tudo isso, mas que nem a morte teve poder para levá-lo. Ele se entregou e no terceiro dia ressuscitou e está sentado à direita do Pai agora. Eu tenho certeza que nessa noite Ele está intercedendo por cada um de nós. Tenho certeza que nessa noite Ele está intercedendo por mim. Pois a tua palavra, Deus, diz que nós não sabemos orar como convém, e o teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós temos um intercessor junto ao Pai, e a palavra de Deus diz que o nome dele é Jesus Cristo, o justo. E eu te agradeço, Jesus. Se eu cheguei até essa terça-feira aqui em pé, é porque o Senhor tem me sustentado. Se essa igreja chegou até aqui hoje, Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem sustentado a nossa vida. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Pensa quando tudo está bem, mas você tem um sentimento que lhe incomoda. Tudo está perfeito, mas tem algo que ainda não está pleno, ainda não está integral, completo, inteiro. E eu quero dizer que o nosso Deus é um Deus de coisas completas. Nosso Deus é um Deus de coisas plenas. Deus não morreu, Jesus não morreu na cruz 90%. Ele se entregou 100%. Ele não me deu uma vida eterna pela metade, Ele me deu 100% de uma vida eterna. Ele não escreveu a metade no meu nome no livro da vida, Ele escreveu o meu nome no livro da vida. Ele não me curou 50%, Ele me curou completamente. E o que Ele pede de nós, e o que Ele quer de nós, e o que Ele deseja de nós. Eu acho que essa é a grande reflexão que a gente precisa sair daqui hoje. Porque a gente está acostumado a vivenciar e a andar numa geração que vem e vai à casa de Deus porque nós queremos coisas dele, porque nós queremos sacar coisas dele. E parece que a gente entra na casa de Deus com
um carrinho de compras e a gente vai nas gôndolas e a gente vai colocando, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre, eu preciso de um auxílio nas finanças, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de uma mudança nessa área da minha vida, eu preciso disso na minha família. E a gente vai consumindo. Cada dia a gente se torna mais consumidores. E parece que a onda que está lá fora, rodando no mundo, de consumismo, a gente acaba migrando ela para nosso relacionamento com Deus. E acaba que o nosso relacionamento com Deus se torna um relacionamento de consumidor e do produtor, que é Ele. Ele produz o milagre e a gente consome. Ele produz a bênção e a gente vem aqui para ser abençoado. Eu tenho certeza que se eu perguntasse no início dessa mensagem, quantos vieram aqui para ser abençoados, todos iam dizer a uma só voz: eu vim. Eu tenho certeza que se eu dissesse assim: você crê que hoje Deus tem uma bênção para você, você ia dizer bem alto: eu creio, eu recebo. Pastor, mas o que tem errado de sermos abençoados, o que tem errado da gente vir buscar a bênção de Deus, o que tem errado nisso tudo? Não é nada errado, está tudo dentro do pacote. O que está errado é quando os nossos olhos só estão nisso. E parece que hoje Deus decidiu fazer conexões comigo. Desde domingo, na verdade desde sábado para domingo, a nossa filha, a Raquel, não está bem de saúde. E desde sábado para domingo eu não durmo direito. E quando eu não durmo bem eu fico mal-humorado. Quem aqui junto comigo fica assim? Só eu, você não. Você é muito espiritual, eu não. Quando eu não durmo bem, eu fico muito mal-humorado. Tudo me incomoda, barulho me incomoda, situações me incomodam. E aí eu pensei, não, depois de domingo, do culto à noite, saí daqui bastante cansado, não dormi bem. De sábado para domingo, vim para cá às 7h30 da manhã, nós tivemos um culto de oração maravilhoso. Depois uma aula incrível que a gente aprendeu sobre oração. E aí depois a gente foi para casa e eu pensei, eu vou pelo menos dar uma descansada. E não deu para descansar. E logo depois a gente estava aqui, cultuamos a Deus. E eu cultuei com muita falta da minha família toda, porque eu amo estar na casa de Deus, mas eu amo estar na casa de Deus com a minha família 100%. E a minha esposa não pôde vir, teve que ficar em casa com a Raquel. Eu não gosto que as minhas filhas fiquem doentes. Acho que nenhum pai gosta disso. Quem aqui gosta que seu filho fique doente? Você olha para ele doente e fala: ih, está doente. Vai ficar bom logo. A gente faz isso com o filho dos outros, irmão. Não é assim, filho dos outros a gente diz: vai ficar bom rapidinho. Agora, quando é o nosso filho, a gente fica preocupado, a gente se mobiliza, a gente não tem dinheiro para comprar remédio, mas a gente se vira porque tem que dar medicação, a gente ora às 3 da madrugada, a gente faz tudo. Eu pensei, depois do domingo aqui, eu orei pela minha filha, eu vou chegar em casa, ela vai estar bem. Eu cheguei em casa, de fato, ela estava bem agitada. Eu pensei, hoje eu vou dormir. Eu não dormi porque ela passou a madrugada inteira acordando, reclamando, e o que é e nada. Eu fui dormir quando já estava clareando o dia. E dorme pouco, mais mau humor. E o que a gente estava programado, você não faz, aí te faz ficar mais mal-humorado. Não, mas agora ela vai ficar boa, e vamos para o médico. Aí levamos ao médico, e ela é ótima para tomar remédio, igualzinho, sabe? Igualzinho o pai dela é. Ela é ótima. Você dá o remédio, aviãozinho, ela abre o bocão, ela toma o remédio com muita alegria. E não é assim. Eu queria que fosse assim. Eu desenho assim, mas não é. É complicado para tomar medicação. E aí toma medicação e põe para fora a medicação. E aí você já não está dormindo bem, você já está mal-humorado, os teus planos fugiram do controle, o que você estava programado você não faz, e que tensão. E aí essa noite eu falei, não, essa noite ela tomou a medicação, ela vai dormir. E mais uma vez eu vi o sol nascer,
E os meus planos foram embora. E mais uma vez eu mal-humorado. E eu acordo com bendito, tocando. Falei, cara, quem está me ligando agora? Na hora que eu consigo dormir. E quando eu vou olhar, um pastor amigo meu, pastor Vanderlei. Lembra dele, da mãozinha? Está vendo a minha mão preta, grande, rosa, vermelha, ele. E não se deu por satisfeito de eu não atender. Ô Júnior, pensa um monte de mensagem. Júnior, ele é muito chato, irmão. Júnior, tu não quer falar comigo não, é? Tu não quer falar comigo, mas eu quero falar contigo, Júnior. Ele, cara, que cara, irmão. Eu falei, ô, cara, o que tá vendo aí? Ele, eu tô fazendo uma música aqui para você gravar. Eu falei, cara, lá vem ele de brincadeira comigo. Ele cantou a música, e era uma brincadeira mesmo. Ele falou, eu tô com saudade de você, eu quero te ver. Eu falei, cara, eu tô acordando agora, eu não quero te ver, não. Tô na cama ainda, irmão. Aí sai a ligação dele e entra a ligação de uma irmã da igreja. Pastor, tá podendo falar? Claro, tô. E começou a falar, e Deus, enquanto ela falava, Deus ia enchendo meu coração de algumas coisas em relação à igreja. Desliguei a ligação, entra uma mensagem de uma irmã da igreja. Pastor, acabei de orar por você agora, pelo senhor e pela sua família. Mandou um texto, eu falei, obrigado, isso me fortalece. Irmão, o que me fortalece não é você me dar um presente, apesar que eu estou aberto, meu aniversário está logo ali, 12 de novembro. Oh, obrigado por um amém. Eu gosto de receber o presente. Mas o que me fortalece é quando alguém diz, pastor, acabei de orar pela sua vida agora. Pastor, estou aqui orando por você. Pastor, estou aqui colocando sua família diante do Senhor. E quando eu chego aqui na igreja, quem me liga de novo? Ele. Júnior. Aí eu tive que tirar uma foto, mandar para ele e falar, cara, estou começando o culto agora, quando acabar o culto eu vou te ligar, santo. Eu estou com saudade de você. E ele é um homem de Deus. Pastor, por que o senhor está falando essa história toda? Porque como você subiu essa escada hoje? Como você veio para cá hoje? Qual foi a expectativa de você vir para o culto nessa noite? Por que tu está aqui hoje? Tu poderia estar em casa, irmão. Tu poderia estar dormindo. Poderia estar descansando para a jornada de trabalho amanhã. Você poderia estar comendo um hambúrguer. Você poderia estar fazendo qualquer viajando. Mas você veio. Agora, por que da gente estar aqui? Será que é para a gente consumir as bênçãos? Esse texto, quando eu sentei ali, Deus começou a falar algumas coisas comigo. Eu queria dividir isso com você nessa noite. Porque eu amo quando Deus, sabe, eu chego aqui na igreja, eu falo, Deus, eu não tenho nada que falar. Um dia você vai pastorear uma igreja e você vai ter isso, irmão. Amém. 2 améns. Um dia você vai estar à frente de um povo, você vai falar, Deus, eu não tenho nada que falar hoje, o culto está chegando a hora, o que eu vou falar? Eu estava assim hoje, irmão, sem dormir, mal-humorado, fazendo dieta e sem comer o que eu gosto de comer, comendo legume, fica mais mal-humorado ainda o negócio. O pastor me liga o tempo todo, Júnior. Falei, Deus, o que eu vou pregar hoje? Eu não sei o que eu vou falar. E esse povo não veio ouvir blá, blá, blá. Você não veio ouvir blá, blá, blá. Você veio ouvir Deus falar com você. E eu desci, um momento maravilhoso de louvor. Eu falei, poxa, esse momento podia estender o culto, podia ser só louvor hoje. Preliminar do adorador extravagante de quinta-feira, que podia começar hoje. Para mim não precisar pregar hoje. Mas Deus é bondoso.
E parece que ele deixa chegar nos 45 do segundo tempo para levantar a plaquinha e mostrar o texto que ele quer que eu pregue. Eu estava sentado ali, eu falei, Deus, que crise, o que eu vou falar, Senhor? Falar de mim mesmo é muito ruim, irmão, eu não consigo. Vai te dar sono, você vai ficar enjoado e você vai querer descer e ir embora. E aí Deus me dá um texto, pá! 2 Crônicas 7. Versículo de número 11 diz assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e no seu próprio palácio. Você percebe aqui, primeiro o templo do Senhor, depois o seu palácio. Escuta, primeiro Salomão estava preocupado o templo do Senhor, depois o palácio dele. Primeiro o reino, depois as outras coisas me serão acrescentadas. Primeiro ele estava preocupado, não, o templo do Senhor em primeiro lugar, depois o meu palácio. O texto diz, verso 12, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ah, meu irmão, ouvi a sua oração e escolhi esse lugar para mim como um templo para sacrifícios. Pensa Deus hoje se manifestar de noite para você. Pensa um horário que você achar mais cômodo para você. Ah, pastor, para mim é 3 horas da manhã. O pessoal diz que a fila é menor, não sei. Ah, pastor, para mim é meia-noite, porque o Paulo e Silas oravam meia-noite, terremoto aconteceu, não sei. Pensa o horário mais cômodo para você, e naquele horário Deus aparece para você e Ele diz assim: ô Júnior, eu ouvi a sua oração e eu escolhi esse lugar para mim como templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e eu vou sarar, eu curarei a sua terra. O verso 15 ele diz assim: de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Eu escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Uau, irmão. Pensa Deus virar para o cara e falar assim: olha, você construiu o primeiro templo, depois você construiu sua casa, agora você vai ouvir o que eu tenho para lhe falar. Se eu decidir mandar gafanhoto, se eu decidir arruinar, se eu decidir fazer, sabe, toda destruição, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, sabe, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu vou ouvir do céu, eu vou perdoar o pecado deles, eu vou sarar a terra deles, porque desde hoje em diante os meus ouvidos estão atentos à oração que é feita nesse lugar. E Deus foi enchendo o meu coração. Eu falei: Deus, então o Senhor está ouvindo a oração que a gente está fazendo aqui, o Senhor está se agradando do nosso culto aqui, o Senhor está se agradando, sabe, desse lugar que a gente adora o Senhor. Deus falou: não, eu tenho mais alguma coisa para falar contigo. E aí Deus me fez voltar algumas páginas. Eu olhava, pastor, aqui falando da oferta. Eu confesso que eu não lembro uma frase que você falou, Cristiane. Eu olhava para você e Deus falava comigo. Volte lá algumas páginas e eu estou folheando e eu olho para ela e Deus fala, eu folheio. Escuta, Deus fala com um homem por nome de Natã. E o Natã vai até o palácio do rei chamado Davi. E diz assim: ó Davi, faz o que você tiver no teu coração, que Deus está contigo. O Davi fala: eu vou construir um templo para o Senhor. Porque eu moro em palácio, mas a arca do Senhor, que representava a presença, ela está numa tenda, não pode.
Como? A presença vai estar numa tenda e eu morando num palácio. Escuta, sabe qual é a nobreza de um grande homem, de uma grande mulher de Deus? Buscar em primeiro lugar o reino, pensar em primeira coisa, o que Deus, sabe, está preocupado, o que Ele quer receber. Não é aquilo que eu quero receber, mas é o que Ele quer receber de mim. Mas a gente tem invertido essa ordem. A gente chega na casa de Deus e a gente chega com a nossa lista, sabe, de pedidos. Olha, Deus, eu preciso nessa noite de terça-feira um aumento salarial. Nessa noite de terça-feira eu preciso de uma cura. Nessa noite eu também preciso portas abertas, muitas portas abertas, e eu também preciso disso e daquilo. E a gente chega com a nossa listinha. Eu preciso disso, preciso daquilo outro. E eu imagino Deus olhando e dizendo: tá aí. Eu buscar em primeiro lugar o reino. A gente confundiu buscar em primeiro lugar o reino, a gente vir participar dos cultos, a gente não faltar nenhuma programação da igreja, a gente achou que isso é buscar em primeiro lugar o reino. Quando na verdade buscar em primeiro lugar o reino é eu saber o que Ele quer receber, não é o que eu tenho para sacar de Deus. Será que você entrou aqui nessa noite e você está procurando saber, Deus, o que o Senhor quer receber de mim? O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer que eu te dê? O que o Senhor quer que eu te entregue? É o que o Senhor quer de mim? O Senhor quer isso? O Senhor quer mais tempo? O Senhor quer minha energia? Os jovens que estão aqui, você quer minha juventude? Você quer minha adolescência? Você quer o meu namoro? Meu noivado? Você quer o meu casamento? Deus, aqui, ó, está aqui. Deus, tu quer meus filhos? Você já perguntou o que Deus quer de você? Deus, tu quer minha carreira profissional? O Senhor quer meu emprego? O Senhor quer meu celular, Deus? Pastor, Deus não usa WhatsApp? Mas você já perguntou se Ele quer o teu celular? Porque você está usando tanto ele. Já perguntou, Deus, o Senhor quer ficar com Ele o tempo aí? O Davi decide: eu vou fazer um templo para Deus, porque a arca de Deus está num lugar, uma tenda, eu moro num palácio. O Natan vai lá e fala: pode fazer. Natan está atravessando a cidade, vem a palavra de Deus até o profeta, assim como Deus hoje usou a nossa irmã Eliana. Sabe, a palavra de Deus veio sobre o Natan, e ele volta. A palavra foi: ô Natan, volta lá no palácio e diz para o Davi que ele não vai poder me construir um templo, porque a mão dele está suja, tem muito sangue na mão dele, ele matou muita gente. Mas quem for o filho dele vai levantar um templo, e esse templo nunca vai ser destruído. O Natan vai lá, pensa agora, o profeta tendo que encarar o rei e dizer: rei, tu queria levantar um templo, mas Deus falou que não. Será que tem gente aqui hoje, sabe, que você já quis fazer alguma coisa para Deus, e Deus falou assim: não quero. Mas você insistiu, você é obstinado, obcecado, você é aquele tipo de pessoa: não, eu vou fazer isso aqui, ponto final e acabou, porque eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. O Davi queria fazer, mas Deus vai lá e dá um cartão vermelho para ele e diz: eu não quero, você não pode, suas mãos estão sujas, manchadas de muito sangue de batalha, mas o teu filho, ele vai levantar o templo para mim, e o templo que ele levantar não será destruído. Pastor, Deus estava falando com Davi do Salomão? Até sim, mas o templo que Salomão levantou, no ano 70 ele foi destruído, e não existe mais o templo de Salomão. Então, o que o profeta estava dizendo? Que um dos filhos de Davi, alguém da descendência de Davi, ia levantar um templo, esse templo jamais seria destruído. Jesus era conhecido, sabe como? Um dia Jesus estava passando e tinha um cego, ele não enxergava, mas aquele cego tinha revelação. Jesus estava passando e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo, e eu e você agora temos livre acesso. E quando o véu do templo rasgou, eu e você agora é que nos tornamos, sabe o quê?
templos do Espírito de Deus. Mas pastor, o Natan diz que o templo que o filho do Davi ia levantar não seria destruído. Salomão levantou um templo, foi abatido o templo. Mas eu e você, como templos do Espírito Santo, vamos permanecer de pé até a volta do Cordeiro, ou até o dia que findarem o nosso tempo nessa terra. Mas nós vamos permanecer de pé. Eu falei, Deus, é sobre o templo? Ele falou, não, tem mais alguma coisa. Eu olhava para Cristiane e Deus falava comigo na palavra. Escuta, Davi não levanta, Salomão vai levantar o templo. E quando Salomão começa a levantar o templo, a primeira medida dele é ir buscar madeira. Em Israel não tinha madeira, ele vai buscar madeira em lugar distante. Faz alianças com outros povos para ter madeira desses povos. Ele traz a madeira, coloca os artífices, os homens habilidosos para trabalhar com aquela madeira e levantar um templo. E quem via o primeiro templo, o templo de Salomão, dizia que era uma suntuosidade gigantesca, muita nobreza naquele lugar. Só que escuta, antes do templo ser inaugurado, quando estava tudo no lugar, a mesa com os pães da proposição, o altar para incenso, o lugar santo onde a arca do Senhor ficava, quando estava tudo no lugar, a Bíblia diz que Salomão vai fazer uma coisa. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai dedicar o templo ao Senhor. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Qual é qual é o teu nível de dedicação para Deus? E quando eu falo nível de dedicação para Deus, eu não falo ir e voltar ao culto. Eu não falo estar presente em todas as reuniões. Eu falo de você saber o que Deus quer receber da sua vida. Qual o teu nível de dedicação para Deus? E Deus começou a falar comigo, irmão. Foi no tempo da oferta que Deus decidiu, sabe, eu vou falar igual os irmãos do Pentecostal. Deus decidiu desenrolar o rolo, irmão. E o rolo ia descendo, e olhava para Cristiane, e Deus falava, e eu ia no texto, e Deus ia falando, eu ia lendo, e Ele foi desenrolando o rolo. E eu quero te dizer uma coisa: qual o teu nível de dedicação? E Deus falou, a igreja da aliança aqui em Realengo não precisa de milagre, porque a gente já viu milagre aqui, irmão. Eu já vi milagre aqui no altar. Eu já orei por alguns que estão aqui e eu vi milagres acontecer na sua vida. Não tinha nada a ver comigo. É tudo a ver com quem faz o milagre. É Deus quem faz o milagre. Eu vi. Não falta milagre para nós. Ah, pastor, o que falta então é dinheiro para a gente comprar o templo. O que falta é grana para a gente ter recurso, para a gente comprar mais coisas. Não é dinheiro que falta, irmão. Porque tudo que a gente colocou diante de Deus como prioridade estava alinhado com a vontade de Deus, irmão. O recurso veio, o dinheiro veio, a gente comprou, estamos usando. Então o problema da igreja não é falta de milagre, o problema da igreja não é falta de recurso financeiro. Pastor, então qual é o problema? O problema é onde está o nível da nossa dedicação para Deus. E dedicação para Deus não é o meu esmero de estar presente nas reuniões de terça-feira e de domingo. Não é a minha dedicação de estar no culto de oração. Apesar de que, se você viver um milagre, eu acho que no mínimo você tinha que estar no culto de oração para agradecer a Deus todo dia. Todo dia. Você tinha que estar no culto todo dia, só para dizer, Deus, obrigado. Tinha algo que eu não podia fazer, mas o Senhor fez, e a gente chama isso de milagre. Então eu estou aqui para te dar graça. Mas desde o início da história, e ela continua se repetindo, irmão, tinham 10 caras com lepra, e os 10 veem Jesus passando lá de longe, e eles gritam, ei Jesus, a gente tem lepra aqui, olha para nós aqui, libera uma palavra. Jesus diz assim, vai e se mostra para o sacerdote, porque o costume da época era, se você estava leproso, você tinha que ir até o sacerdote depois da cura, ele ia fazer um exame em você, ia dar um banho cerimonial, você ia ficar 7 dias esperando, e você ia ser reinserido na sociedade. Só que isso quase não acontecia, porque era uma doença incurável.
Os 10 vão caminhando, e diz a Bíblia que enquanto eles se movem e vão caminhando, escuta, enquanto eles iam se movendo, o milagre ia acontecendo. Enquanto você se move, enquanto você estava se movendo, você viu milagres acontecer, você viu sobrenatural de Deus agindo, você viu a mão do Senhor operando naquilo que aos olhos dos homens estava fadado a não dar certo. Deus disse: já deu certo, irmão. Eu já vi aqui nesse lugar. Eu já vi milagre aqui nesse lugar. Eu já vi o poder de Deus se manifestando em pessoas aqui nesse lugar. Sabe, eu já vi a glória de Deus nos nossos cultos aqui, de eu ficar com medo de cantar, devido ao tamanho e o peso da glória de Deus nesse lugar. Então não é falta de unção, não é falta de milagre, não é falta de dinheiro. O que falta para nós é, sabe o quê? É a gente entender que Ele está nesse lugar, fazendo todas essas coisas, e eu me entregar para Ele, e dizer: Deus, eu estou dedicando a minha vida, eu estou dedicando o meu tempo, eu estou dedicando a minha família, eu estou dedicando a minha casa, eu estou dedicando tudo que eu sou, eu estou dedicando tudo que eu tenho, e que o que eu tenho hoje foi o Senhor que me deu, eu estou dando tudo de volta para o Senhor. Salomão, antes de ser conhecido como o rei que fez o maior templo, escuta, ele para tudo e dedica para Deus. Ele para tudo e diz assim: Senhor, a gente não ia conseguir fazer isso tudo aqui se não fosse por causa do Senhor. E ele faz uma oração, eu queria que você visse, por favor. Capítulo 6 de 2 Crônicas, versículo de número 12. Irmão, e eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui, tá? Diz assim: depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor e diante de toda a assembleia de Israel, e levantou as mãos para orar. E ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2 metros e 25 centímetros de comprimento, e de largura 1 metro e 35 centímetros de altura, no centro do pátio externo. O rei ficou em pé na plataforma e depois ajoelhou-se diante de toda a assembleia de Israel e levantou as mãos para o céu e orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu no céu, na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração anda segundo a tua vontade. Cumpristes a tua promessa a teu servo Davi, o meu pai, com a tua boca o fizeste e com a tua mão cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono em Israel. Se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado em tudo andar segundo a minha aliança, como você tem feito. Agora, ó Senhor, Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi. Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo mais altos céus, não podem conter-te, muito menos esse templo que construí. Ainda assim, atende a oração do teu servo. Ainda assim, atende a oração do teu servo e a seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados de dia e noite para esse templo, lugar do qual disseste que nele porás o teu nome, para que ouças a oração do teu servo, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para esse lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo, quando orarem voltados para esse lugar. Ouve desde o céu, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão.
Vire uma página. Salomão continua a oração dele. E quando vai chegar no capítulo 7, no versículo de número 1, olha o que diz o texto. Assim que Salomão acabou de orar, desceu. Eu vou repetir para você. Assim que Salomão acabou. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, com o rosto em terra, e adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Dedicação, segundo o dicionário, diz qualidade ou condição de quem se dedica a algo ou alguém. Devotamento, entrega, sacrifício. Dedicação também significa manifestação de amor, apreço, consideração. Será que a tua vida tem sido uma dedicação para Deus? Será que estar aqui no culto é estar para cumprir uma tabela, ou você está aqui porque você está manifestando o teu amor, manifestando o teu apreço, manifestando a tua consideração? Você acredita que tem gente que vai ao culto? Não, eu vou para o culto porque eu tenho que entregar aquela bolsinha para aquela irmã. Não, eu vou para o culto porque o pastor vai mandar uma mensagem no WhatsApp falando que aí eu detesto quando fica me cobrando. Eu vou para o culto porque eu quero ver o João. O João é alegre, ele. Não, eu vou para o culto porque eu quero dar um abraço no Edson. Não, eu vou para o culto porque hoje não tenho festa. Porque hoje eu não tenho uma viagem, por isso eu vou para o culto. Será que a nossa dedicação a Deus, será que o nosso apreço, a nossa devoção, será que o nosso amor, a nossa consideração de estar aqui é só por Ele, para Ele, para que o nome dEle seja glorificado? Ou será que existem outras motivações da gente estar aqui, irmão? Isso é dedicação. Agora escuta, quando eu me coloco na posição de estar aqui, terça, domingo às 7h30 no culto de oração, na escola do treinamento, do crescimento, no culto de jovens, no culto de mulheres, nas macrocelas de homens e de mulheres, seja lá a reunião que tiver, eu estou aqui porque eu tenho devoção a Deus, porque eu tenho apreço por Deus, porque eu amo Deus, porque Ele é o Senhor da minha vida, porque eu tinha uma dívida para ser paga e nada que eu fizesse poderia pagar, mas Ele pagou na cruz, e eu entendi que o sacrifício dele na cruz é que me garantiu esse direito de vida eterna. Se eu entendo isso e eu estou aqui por causa dele, eu quero te dizer, quando você levantar a voz e orar, vai cair fogo do céu, e quando esse fogo cair do céu, meu irmão, o teu coração vai estar em chamas. Se nós nos reunirmos aqui, se os nossos ajuntamentos de terça e de domingo forem ajuntamentos da gente estar aqui, Deus, eu estou aqui para dedicar a minha vida ao Senhor. Eu estou aqui para dar o meu melhor para o Senhor. Eu estou sem dormir.
eu estou sem dinheiro, eu estou sem isso, eu estou sem aquilo, eu tô comendo miojo, nem miojo rola mais, eu estou comendo arroz e feijão, a turma do arroz e feijão que está aí, sabe? Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Escuta, se tudo que eu estou fazendo, ele não estiver no centro, ele não for Senhor, não tem manifestação de fogo, não tem glória dele. E tudo fica, logo fica chato. Logo a igreja te cansa. Logo qualquer culto é comprido demais para você. Logo qualquer coisa, me aborrece, eu vou embora desse lugar. Agora quando eu estou com a minha vida dedicada a Deus, quando eu estou aqui para dedicar meus dias, meu respirar, meu tempo, minha hora, se é 2 horas de culto, se é 2 horas e meia, eu queria que fosse o dia todo, irmão. Tem gente que fica contando a hora. O pastor, já é 9h10, ainda não acabou. E hoje acho que ele está empolgado, hoje que ele vai até as 10, coitado. Caramba, e aquele jogo hoje? Eu estou doido para ir embora, o pastor não acaba, já vai dar para 9h11 já. E ele continua falando. É porque a gente entendeu que o nosso coração não está dedicado a Deus. Porque quando o meu coração está dedicado a Deus, eu sempre faço uma analogia quando eu namorava com a Cristiane. Quando nós namorávamos, a gente tinha um horário. O pai dela estabeleceu que 11 horas da noite eu tinha que vazar da casa dele. 10 para as 11 começava um pisca-pisca de luz terrível. Cinco para as 11 ele começava a chamar o cachorro. Lambão. 11 horas ele amarrava o focinho do lambão. Se eu não saísse rápido, ia sobrar para mim. E a Cristiane, entendendo o pai que ela tinha, ela falava: amor, vai embora logo. E às vezes eu vinha do trabalho. Trabalhava numa empresa na Pavuna. Eu pegava às 3 e saía às 10. Eu ligava para ela e falava: Cristiane, eu estou indo para casa direto, não vou passar aí não. Ela falou: amor, vem me ver. Sabe aquele vem me ver que você nem queria ouvir? Eu falei: nem queria, mas eu estou indo aí. Eu chegava na casa dela, 15 para as 11. Dava um beijo nela. E ela queria saber como foi o meu dia. Quando dava 10 para as 11, a luz piscava. 5 para as 11, lambão. 11 horas, amarrava o focinho do lambão, o lambão ficava endemoniado. A Cristiane falava: amor, vai embora. Eu falei: pô, mas eu acabei de chegar, você falou para mim vir. Ela falou: a gente já se viu, já é o suficiente. Agora tinha momentos, irmão, que a hora passava, eu não via a hora. O dia que eu estava de folga, chegava cedo na casa dela, lanchava, jantava, fazia festa. Falava: velho, 10 para as 11 ele vai apagar a luz mesmo? Então eu vou comer a comida dele. Mas, irmão, quando dava 11 horas, eu falava: caramba, já. Passei o dia inteiro com ela, mas parecia que o relógio fez assim. Sabe por quê? Porque tinha paixão, irmão. Ela morava em São João de Meriti. Alguém já ouviu falar desse lugar? Presta não, irmão. Vila Norma, você já ouviu falar? Irmão, tudo que tinha de bom eu tirei de Vila Norma. Não tem mais nada, irmão. Fica perto do Éden. Mas o Éden, depois do pecado, tudo destruído, irmão. Tudo destruído. Aí do lado tem a Vila Norma. Que lugar feio, irmão. Eu vou até hoje lá visitar minha sogra. Eu falo: Cristiane, aqui não melhora nada. Aqui só piora tudo. Escuta,
Eu saía 11 da noite de Vila Norma, sem R$1 no bolso, andando igual um trouxa, um bocó, indo para Nilópolis a pé. E se alguém falasse, ô seu otário, me perdoa a expressão, ô seu bobo, eu falava, obrigado. Sabe por quê? Eu estava tão entorpecido de paixão por uma garota, que eu não via a hora, que eu não via a distância, que eu não via nada. Eu só vi uma coisa. Ela toda vestida de rosa, que ela parecia a pantera cor-de-rosa. Toda vestida de rosa. Falava, oh meu Deus, ela parece um bebê, Jesus. O Senhor foi bom comigo, meu Deus. E eu ia igual um bobo pela rua. Chegava em casa, irmão, meia-noite. Minha mãe, menino, olha a hora que você está chegando. Eu falei, tá bom, já estou indo dormir. Alexandre está rindo porque o seu Reginaldo deve botar uma trava. Né, irmã Marinês, aleluia. Irmã Marinês, apaga e acende a luz hoje. Tem cachorro lá não, né? Ah, arruma um, só para botar em cima dele. Irmão, não via a hora passar, sabe por quê? Porque tinha muita dedicação envolvida. Porque tinha muito apreço. Porque tinha muita devoção. Tinha muito sentimento envolvido. Ah, pastor, acho que o senhor não está situado na terra, não. Amanhã eu acordo cedo, pastor. Tem gente que acha que o pastor não faz nada na vida. E vira assim, ô pastor, tem que ir embora, amanhã eu acordo cedo. Você vai ficar falando aí o tempo todo. É porque está faltando dedicação. Que a partir do momento que a gente tem essa dedicação por Deus, a gente não vê a hora, tempo, momento. A gente só vê o nosso objeto de devoção, de amor. E a gente quer se entregar mais para Ele. Eu queria deixar essa mensagem para você hoje. Pastor, mas a igreja está andando bem. É verdade, está mesmo. Mas pode ficar melhor ainda. Pastor, a gente está vivendo um tempo maravilhoso. Concordo, irmão. Estamos mesmo. Mas ainda não é o céu. Então dá para melhorar muito, irmão. Pastor, mas está sendo tão bom. É verdade, mas ainda tem tanta gente oprimida, irmão. Ainda tem tanta gente que sobe essa escada cativo e desce cativo. Ainda tem tanta gente que sobe essa escada doente na alma e desce doente na alma. Eu não posso achar que aqui virou, ótimo, então vamos fazer nossos clubinhos aqui. E eu tenho o meu grupinho e você tem o seu grupinho. Não. À medida que a gente se devotar e se entregar e se dedicar mais, eu quero te dizer, a glória dele, quando nós orarmos, vai descer mais. O fogo vai descer mais. E se tiver demônio escondido, vai ter que ir embora. Se tiver ferida aberta, vai ter que ser curada. E se tiverem maldições, elas serão quebradas, irmão. Porque onde tem um povo que busca a face de Deus com dedicação, sempre tem manifestação do fogo e da glória dele. E onde o fogo e a glória se manifestam, o inimigo não consegue permanecer. E eu quero dizer para você, pastor, já vivi milagre aqui. Quem já viveu um milagre na igreja aqui? Acena. Quem já experimentou de uma palavra que assim foi uma virada de chave para você? Acena. Sabe quem aqui no meio do louvor, você já botou o pé aqui triste, saiu daqui, meu irmão, dando uma gargalhada alegre. Sabe, querido, tudo isso foi muito bom, mas eu quero te dizer, Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. Mas Ele vai fazer à medida que eu me dedico a Ele. À medida que eu me entrego para Ele. À medida que eu me rendo para Ele. Sabe, eu louvo a Deus porque eu posso dizer que eu e minha casa servimos a Deus. Meu maior desafio é ver minhas filhas crescendo, continuando servindo a Deus. E eu vou ver isso. Ainda que o inferno inteiro
esteja se levantando contra a minha família, eu vou ver minha casa servindo ao Senhor Jesus. Minha família tendo paixão por Jesus. Eu sei que a Raquel hoje, ela é uma criança, a maior alegria dela, a maior festa dela é ir para a igreja. Irmão, domingo foi a maior tristeza da vida dela. Ficar em casa. Eu saí da porta, ela ficou agarrada na borda. Eu quero ir para a igreja. Uma cena de filme de horror. Falei, filha, hoje você não pode. Eu quero ir. Eu falei, Cristiane, é com você agora. Liga o modo mãe aí, vamos para cima que eu vou embora. Irmão, eu vim arrebentado no coração. Porque o que a minha filha mais queria está aqui. Porque aqui ela tem os amigos dela. Ela chama os irmãozinhos da igreja de irmão. Ela, meu irmão. Eu falei, quem é teu irmão, garoto? Você não tem irmão, não? Eu tenho irmão. Eu falei, quem é teu irmão? Miguel, meu irmão. Eu falei, é isso aí mesmo. Tudo irmão da igreja. Tudo irmão mesmo. Eu quero dizer para você, tenha paixão de estar aqui, irmão. Tenha prazer de estar aqui. E se você não tem, peça a Deus. Fala, Deus, eu quero ter essa paixão que o pastor está falando aí. Eu quero ter esse prazer de estar na casa de Deus que o pastor está falando. Fique de pé, por favor. Quero orar com você. Senhor Jesus, afasta de nós todo sentimento de ingratidão, de recebermos coisas do Senhor e abandonar o lugar da devoção, de experimentar e comer da mesa do Senhor e não valorizar tua presença, de olhar para as tuas mãos e esquecer de olhar para o teu rosto, para a tua face. Então, Pai, por favor, levanta nesse lugar uma igreja dedicada. Levanta nesse lugar uma igreja que tem devoção, Senhor. Uma igreja que é apaixonada pela tua presença, Jesus. E que não negocia. Não tem negócio, não tem distração, se não olharmos para o Senhor. Faz o nosso coração aquecer nessa noite. Faz o nosso coração pegar fogo nessa noite. Como diz a música, eu estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me alcançou. Faz a chama dos teus olhos queimar a gente hoje. Faz a chama dos teus olhos tomar nossa vida por completo, Jesus. E a nossa única expressão seja como o povo de Israel fez. Quando viram o fogo cair, eles se prostraram e adoraram a Deus junto com Salomão. Que na nossa dedicação a resposta venha por meio do fogo. E quando o fogo vier sobre a igreja, a gente só se prostra e adora o teu nome, Jesus. Obrigado por esse culto, Pai. Obrigado por trazer teus filhos a essa casa. Eu te peço que o Senhor nos leve em paz agora para a nossa residência. Que o Senhor guarde-nos e livre-nos de todo mal no retorno para casa. E que o homem mau não nos alcance, mas que as bênçãos do Senhor possam nos alcançar. E que o grande amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho amado, as doces e eternas consolações do Espírito de Deus, o Espírito Santo, estejam sobre nós e sobre toda a igreja espalhada pela face dessa terra, desde hoje até os dias da eternidade. Se você crê, diga amém. Antes de você ir embora, eu quero dizer para você que quinta-feira, se você tem fome, se você quer dedicar sua vida a Deus, quinta-feira, 19 horas, adoração extravagante. Nós vamos estar aqui para adorar com toda a paixão a Jesus. Domingo pela manhã. Sexta-feira agora, uma grande parte da igreja vai para o Encontro Nacional dos Aliançados. Será tempo maravilhoso. Mas domingo, 7:30 da manhã,
nós temos culto de oração. Muitos irmãos não estarão aqui, pois estarão ainda no término do encontro lá em Contagem. Mas culto de oração vai funcionar. E à noite, 18 horas, nosso culto a Deus, espero por você. Deus te abençoe. Não vá embora sem dar um abraço, no mínimo umas 4 pessoas, e dizer: sua dedicação vai atrair o fogo da presença de Deus. Deus abençoe.